Fala pessoal, Saiyaman aqui para mais um vídeo, dessa vez comentando sobre Spider-Man 2 e Fullmetal Alchemist. E você deve estar se perguntando por que eu relacionei essas duas obras, e cara, a fonte disso tudo, principalmente é o Alphonse do Fullmetal. Essas cenas aqui desse episódio em que ele se questiona bastante em relação ao fato dele e a alma dele estarem em outro lugar, estar em um ambiente que não pertence à alma dele. No caso, ele perde o corpo durante o anime, né, por conta do ritual que acontece, então a alma dele fica selada em outro lugar, que é uma armadura. E ele começa a se perguntar muito sobre isso, né? Como que ele iria continuar sobrevivendo? Será que ele continuaria sobrevivendo estando num lugar qual ele não pertence? E ainda com esses conflitos todos, ele começa também a perceber outras coisas. Como, por exemplo, o fato que, ainda com essas questões que ele percebe como negativo, tinha algo parece positivo nisso tudo. Ele começa a enxergar que as pessoas começam a tratar ele ainda como um ser humano, ainda que ele não esteja no corpo dele. Então ele começa a perceber que existe algo além do corpo, ainda que o corpo seja importantíssimo, e que faz ele ser alguém particular, e que as pessoas tratam de uma forma especial, que é a alma dele, tanto que ele cita durante o anime. E tudo isso acaba me lembrando o Spider-Man 2, porque nós temos esse conflito do Peter com a armadura, no caso o uniforme no filme, de Homem-Aranha. Ele começa a se questionar se vale a pena ou não ser o Homem-Aranha, se vale a pena fazer tantas renúncias para ser o Homem-Aranha, se vale a pena continuar perdendo compromissos, no caso com a Mary Jane ou com amigos, ou perder a chance de continuar sendo bem sucedido em algum emprego, ou chegar cedo na faculdade e tudo mais, coisas que acabavam sendo prejudicadas pelo fato dele ser Homem-Aranha. E em determinado momento, até por ele perder os poderes, acaba tomando essa atitude e percebendo que talvez no momento que ele está tentando ser Peter Parker e Homem-Aranha ao mesmo tempo, ele não estava sendo ninguém. Então ele começa a sentir um vazio, e ele até expressa isso, né, no filme, com alguns diálogos com a Mary Jane, muito grande. Ele começa a perceber que ele está num vazio tão grande que ele percebe que o culpado talvez seja ele ser o Homem-Aranha. Só que na história do Homem-Aranha acabou que isso fez ele perceber muita coisa, como por exemplo nessa cena em que ele acaba já nesse processo de ser somente o Peter Parker e livre, leve e solto, fazendo o que ele queria estar fazendo enquanto Peter Parker. E em determinado momento ele quer continuar andando e ele para. Ele não consegue mais continuar sendo Peter Parker. Chega até a ser engraçado, né? Porque ele acaba vendo um assalto acontecendo. E aí ele percebe que o Homem-Aranha acaba falando mais alto ali naquele momento, que ele percebe que ele poderia fazer alguma coisa. E ele não estava fazendo. Ou seja, tinha algo que estava dentro dele já com o Homem-Aranha, que ele estava renunciando e que não dava para continuar renunciando. E nesse momento eu acredito, nessa minha análise aqui, né, uma análise meio pessoal, que ele percebeu que o vazio dele, enquanto sendo somente Peter Parker, quando ele já é o Homem-Aranha, seria muito maior do que o vazio dele sendo o Homem-Aranha de fato. E tanto que essa cena aqui acaba sendo um passo para ele entender a origem do pensamento que levou ele a deixar aquele ladrão fugir para matar o tio Ben. Afinal, naquele momento ali, ele agiu somente como Peter, também já sendo o Homem-Aranha. E se ele fosse o Homem-Aranha que ele já era ali, e renunciasse a si mesmo, no sentido de que ele deveria fazer o certo mesmo com o cenário mostrando que ele não deveria talvez agir tão certo assim, afinal ele tinha razão, ele estava certo em achar que ele estava sendo sacaneado e tudo mais, mas ainda assim, ele sendo o Homem-Aranha, ele não poderia agir dessa forma. Mas ele acabou agindo, e a gente sabe o que aconteceu. E ele acabou comentando sobre esse acontecimento com a tia dele, a tia May, depois dessas cenas que ocorreram, depois de todo esse processo que ele foi percebendo toda essa questão. E aí que entra a questão, né, do lado sobrenatural, que tanto o Fullmetal e talvez até o Homem-Aranha, se for pensar na questão de valores, né, do personagem, traz. E o Fullmetal, no caso, o próprio Alphonse, ele tenta pensar os aspectos positivos que ele começa a perceber com aquilo dele não estar no próprio corpo dele, como por exemplo, ele começa a ver que ele não está conseguindo dormir, ele fica direto acordado, por estar na armadura, e ele começa talvez a entender que aquilo seja um significado de que aquele ritual que ele passou tenha feito uma ligação ainda maior dele com o próprio irmão, e que por conta disso talvez até o irmão esteja dormindo por ele.
E que a conclusão mais interessante, que é a que eu estava trazendo, né? De que ele percebe que algo mais particular que existe nele já era o que ele já possuía naquele momento. A alma, que era o mais precioso dele. E mesmo passando por essas questões, né, de dificuldade de não possuir seu corpo, todos esses acontecimentos levaram a ele entender que ele possuía algo realmente que era o mais... era o que ele precisava de fato, que é o mais precioso dele, né, que é a alma. E talvez se ele não passasse por isso tudo, ele nunca entenderia isso. E eu acho que vai muito de encontro com o Spider-Man 2, porque de fato o Peter Parker acaba percebendo que ele não pode ficar fora do corpo dele. O corpo dele já é o Homem-Aranha e a alma dele sabe disso. E por mais que ele tente desviar o foco, o próprio olhar dele vai mostrar que não tem como. Você não vai conseguir viver dessa forma.